pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jussiele e nós vamos estudar hoje o capítulo 7, falando sobre a arte moderna, as vanguardas europeias e o que é ser moderno. Todas essas definições. Quando falamos a palavra modernismo, o que vem à sua mente? Como podemos definir que uma obra de arte é moderna ou ultrapassada, moderna ou contemporânea? Então vamos ver este conceito a seguir. O século XX trouxe muitas mudanças nas áreas política, social e econômica. E a arte não podia ficar de fora dessa. A esse período todo turbulento de várias mudanças chamamos de modernismo. E chamamos de vanguardas europeias vários movimentos artísticos que surgiram com a ideia de modificar o pensamento vigente. Vanguarda vem da palavra francesa avant-garde. Avant-garde significa pelotão de frente, aquele que está na batalha abrindo caminho para os outros. Então podemos dizer em arte que avant-garde é aquilo que está à frente do seu tempo. Então esses movimentos de vanguarda são assim chamados porque estão à frente do seu tempo, porque trazem ideias novas contra os padrões clássicos vigentes. Na arte, então, podemos dizer que a arte moderna é aquela que é contra os padrões clássicos, os padrões já estabelecidos. É comum associarmos a arte à beleza. Quando vimos quadros que parecem fotografias, cópias reais e fiéis da realidade. Mas a arte moderna tem uma beleza diferente, porque ela não está aí na cópia, na representação das coisas do mundo real. Ela está no modo de fazer, na pintura, nas suas formas, no seu jeito, de como o artista pintou aquilo ali. A cópia da natureza era um padrão que era antes estabelecido por regras clássicas. Mas os artistas modernistas já não se preocupavam mais com esses padrões. Com a invenção da fotografia, já não se precisava mais fazer cópias fiéis da natureza. O artista ele já perdeu um pouco aquela função de ficar horas e horas fazendo o retrato de uma pessoa para parecer uma cópia fiel, para parecer aí um retrato, uma fotografia. E ele já não precisava mais também passar horas e horas pintando aquela paisagem como uma paisagem fotográfica. Então os artistas modernistas eles tinham outras preocupações além da cópia fiel da natureza. Eles tinham preocupações com a forma, com a cor, do uso das tintas. Eles questionavam. Então, nós podemos dizer que a arte moderna é uma arte feita de questionamentos. Ela não traz uma resposta pronta, mas ela traz sempre uma pergunta na cabeça. Ela traz aí um questionamento. Os artistas modernistas criavam conceitos através de manifestos. Esses manifestos eram escritos, e isso a gente também vê na literatura. O modernismo ele foi uma série de eventos ocorridos no final do século XIX, principalmente na França, que era o centro cultural da época, onde tudo acontecia aí no mundo das artes. Mas desde o século XVI, os artistas eles faziam padrões, eles estabeleciam regras aí para suas pinturas, principalmente. No Renascimento, os artistas faziam desenhos usando a perspectiva, que era aquela técnica para você fazer uma profundidade nas pinturas, dar aquele aspecto 3D. Então, os artistas do Renascimento eles faziam essa técnica da perspectiva aliada com o claro-escuro, que dava aí às suas figuras uma noção de volume, de profundidade. Já no século XVIII surgiram as academias de arte. E surgiu também um estilo de pintura chamado neoclássico. No neoclassicismo, as academias ditavam aí as regras a serem feitas, a serem
estabelecidas aí para os pintores. Então não podia se pintar qualquer coisa. Os temas nobres eram cenas da Grécia Antiga, temas mitológicos, temas históricos. E os artistas neoclássicos, como eram franceses, começaram a pintar cenas de batalha, cenas heróicas, cenas do Napoleão Bonaparte como um grande herói da pátria e cenas da Revolução Francesa. Então nós vemos isso muito bem representado em alguns quadros dos pintores neoclássicos. No século XIX, surgiram pintores românticos. Romantismo, a gente tem uma outra ideia, né, do que é uma coisa romântica. Mas os pintores românticos estavam preocupados em não pintar mais dentro de ateliês, porque até então os pintores eles não saíam muito para a rua, eles ficavam dentro das suas casas, dentro dos seus ateliês de pintura ou dentro das academias. E os pintores românticos começaram a sair ao ar livre para pintar a solidão daquelas paisagens sem nenhuma pessoa, ou apenas a pessoa inserida pequenininha dentro daquela paisagem. Concomitante ao romantismo, surgiu o realismo. No realismo, os pintores estavam preocupados em pintar os trabalhadores rurais. Por quê? Eles começaram a vir muito para as cidades e os trabalhadores rurais eles ficavam à margem da sociedade. Então eles começaram a se preocupar aí com questões sociopolíticas da época. O artista Edouard Manet quebrou com algumas regras impostas e começou a pintar em seus quadros retratos que não valorizavam tanto essa questão de claro e escuro. Então ele pinta em Olympia, ele pinta esse rosto muito claro, não tinha lá um contorno muito definido e nem tinha essas questões de claro e escuro. Então ele vai quebrar com normas estabelecidas que estavam vigentes ainda na época. Os artistas impressionistas se inspiravam no estilo de Manet e começaram a pintar ao ar livre. Nessa época, começaram a surgir as tintas acrílicas à base de água, as aquarelas. Então eles poderiam levar essas tintas para o campo e produzir suas pinturas olhando diretamente para a paisagem. A preocupação dos artistas impressionistas era com a luz e o fenômeno da luz sobre os corpos. Então eles queriam captar esse movimento da luz em cima das pessoas, das coisas e dos objetos. Já os artistas pós-impressionistas estavam preocupados com outras questões. Eles buscavam um estilo próprio. Eles buscavam, então, ter a sua própria identidade na obra. Nós podemos perceber isso analisando obras dos artistas Paul Gauguin, Van Gogh e Paul Cézanne. A arte moderna chega ao Brasil por volta de 1910, mais ou menos. Em 1913, o artista Lazar Segal chega e faz uma exposição inspirada no expressionismo europeu, que estava acontecendo lá, na Alemanha. Em 1912, Oswald de Andrade vai lançar o Manifesto Futurista. E em 1917, a artista Anita Malfatti vai montar uma exposição inspirada também no movimento modernista europeu, trazendo em suas pinturas influências fauvistas e expressionistas. Mas ela não foi bem recebida pelo público e pela crítica, e saiu no jornal uma crítica muito desconstrutiva do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, aquele que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele também era crítico de arte. E isso deu uma baixa aí na carreira dela, não se sentiu muito bem com essa crítica, e ela ficou anos e anos ainda meio mal por causa disso. E a arte moderna no Brasil ela vai se consolidar mesmo durante a Semana de Arte Moderna de 1922, que vai reunir grandes artistas, poetas e escritores num grande manifesto de arte moderna aqui no Brasil, que vai acontecer
em 3 dias e não em uma semana, no Teatro Municipal de São Paulo. Bom, espero que vocês tenham entendido as grandes transformações e vários movimentos que vinham acontecendo na história da arte ao longo do tempo para poder chegar ao que é o modernismo. E o modernismo é o nosso tema a partir de agora, e nós vamos esmiuçar todos os ismos daqui por diante. Nós vamos esmiuçar os movimentos artísticos que terminam em ismo, tipo cubismo, futurismo, dadaísmo e por aí vai. Espero vocês na próxima aula. Um beijão e fiquem com Deus.